mais um podcast da Safiri Assessoria. Hoje o nosso tema é Além do Diagnóstico, histórias reais de amor, desafios e resiliência de uma mãe atípica. Tema que precisa ser ouvido com mais empatia, mais escuta e menos julgamento, o autismo. Sob o olhar de quem vive isso na realidade de todos os dias. Recebemos hoje Suede Ferreira, mãe de uma criança autista, que vai compartilhar suas experiências, seus desafios, aprendizados e principalmente o amor que atravessa tudo isso. Porque entender o autismo começa por ouvir histórias reais. Boa noite, seja bem-vinda, Suede. Oi, boa noite, obrigada pelo convite. Suede, hoje nós temos esse assunto tão importante, né? Você, como mãe de uma criança autista, acredito que tenha muito a compartilhar das suas experiências, né? Então, eu queria começar te perguntando como foi para você, como mãe, né? Quando você percebeu que o seu filho tinha um desenvolvimento diferente. Então, eu já tenho uma filha de 15 anos, então meu maior sonho era ser mãe. Então, eu tive a minha filha, cuidei dela desde pequenininha. Tipo, você vai vendo as transformações da criança. Aí eu sempre quis ter um segundo filho, aí eu esperei 5 anos, aí eu tive o Marcos. Só que como eu comparava muito com a educação que eu dei para minha filha, então eu estava tratando o Marcos normal. Só que a diferença que eu percebia principalmente na fala. O Marcos, ele nasceu tudo normal, tudo certinho. O que acontece? Aí, com 1 ano e pouco, ele não balbuciava nada e não falava nada. E eu tinha aquela comparação com a minha filha. Mas com 7 meses ela soltou a primeira palavra. Mas ela ficava fazendo até uma coisa tão simples que a gente não repara, que a gente repara no autismo, é aquela criança que faz aquele negócio com a boca, que fica fazendo bolinhas, fica bolinhas de saliva. Minha filha fazia muito e o Marcos não fez isso aí. Mas até então falaram para mim que era menino, porque menino demora muito para falar. Então, os únicos sintomas que o Marcos tinha é que ele não falava nada, mas ele olhava, ele dava sorriso para gente. E com os 2 anos, ele não aceitava a palavra não. Ele entrava em crise, mas na verdade eu achava que era birra. Porque se falasse não para ele, o que acontece? Ele chorava demais. Gente, eu cheguei até a bater nele uma vez, porque na minha mente era birra. E a minha filha eu eduquei. Uma vez ela se jogou no chão, não sei o que eu não quis dar para ela, ela fez uma birra e se jogou no chão. E eu dei 2 chineladas nela, nunca mais a minha filha fez isso. Então, como ele fez isso comigo, eu dei 2 também. Tipo assim, eu consegui educar minha filha, por que não o filho? Só que eu fiz isso na garagem, ele entrou dentro de casa, ele fez a mesma coisa. Aí eu falei, nossa, mas aprendeu a lição? Aí eu fiz algumas vezes e ele não aprendia a lição. Ele sempre estava tendo birra, na minha cabeça era birra, mas na verdade hoje, entendendo o autismo, era crise. Sim. Aí eu falei, não adianta bater, porque ele não resolve com ele, só resolveu com a Isa. Aí ele não falava nada, não podia dizer não, ele comia de tudo, então para mim estava normal. Então eu sempre buscava a fala do Marcos. Aí eu falava, ele tem 2 anos, mas não fala. Aí todo mundo falava, não, é normal, ele é lindo, homem é assim mesmo, homem demora muito para falar, mulher fala mais rápido. Só que chegou com 2 anos e uns 3 meses, eu queria pôr na creche. Aí não podia pôr, porque o meu pai dele falava que ele não falava. Então só ia para a creche quando falasse. Aí eu passei numa consulta aqui no posto assim, do meu bairro, e uma médica falou, mãe, ele não fala nada? Eu falei, não. Mas não balbucia, não fala mamãe, papá, tetê? Eu falei, não fala nada. Mãe, não é normal. Pela idade que ele tá, já era para ele estar soltando as primeiras palavrinhas, mesmo que errado, mas era para ele já estar soltando. Aí ela encaminhou ele para uma fono. Só que a gente sabe como é que é o sistema do SUS aqui no Brasil. Eu sei que demorou 4 meses para conseguir a vaga. Aí eu achava que era tudo normal, estava esperando essa vaga, mas uma coisa que começou a ter muito surto. Qualquer coisa ele começava a gritar muito.
Aí eu fiquei, tipo, eu pesquisava no YouTube como fazer uma criança de 2 anos a falar, que eu achava que era a língua presa, eu imaginava várias coisas, mas também não tinha retorno. Aí eu consegui a vaga na Fono, passei com ela, ele só entrava de mãos dadas comigo, ela também não tinha conhecimento nenhum sobre o autismo, entrou com ela, ficou 10 sessões, em 10 sessões ela não conseguiu nada, aí ela chegou em mim e falou, não fique brava comigo, uma coisa que eu te falo, nem que seja meio período, coloque ele numa escolinha, para ele ter convivência com outras crianças. Certo. Outra coisa, tenta fazer um convênio para ele, vai atrás, porque normal não é. E ele não fala nada, ele teve uma crise lá dentro da sala dela, ele gritava demais, e era uma vez por mês praticamente, meia hora de consulta, aí eu fiquei com aquilo, aí uma vez eu peguei o ônibus com uma vizinha, e uma coisa que o Marcos fazia, que depois eu fui perceber, ele pulava muito, mas na minha mente, ele pulava porque ele tinha uma irmã que pulava corda, então ele via, ele ficava pulando, para mim era normal, pulava o dia todo. Aí eu peguei o ônibus com essa vizinha minha e comecei a falar com ela, que meu filho não falava, que ele ficava pulando o dia todo. Aí ela falou, Su, será que ele não tem autismo? Eu falei, oi? Que eu nunca tinha ouvido a palavra autismo. Certo. Eu falei, como assim? Ela falou assim, é porque o meu, ele tá na creche, e a creche descobriu que ele é autista. Eu falei, não sei. Ela falou assim, eu falei, o meu pula. Ela falou assim, o meu também, o meu não pode falar não. Eu falei, então o seu faz as mesmas coisas que o meu faz. Aí eu entrei, cheguei aqui em casa, entrei, fui direto no Google. Fui pesquisar o que era autismo. Quando eu comecei a ler o que era autismo, eu olhei para o meu filho e falei, meu filho é autista. Que aí eu percebi que realmente ele não tinha um contato visual. O pular dele era uma estereotipia que ele estava tendo. O não é porque ele não sabia lidar com o não, porque o não para uma criança típica é um não provisório, é não agora, mas depois pode virar um sim. O não para um autista é definitivo. Então, quando você fala um não para o autista, ele entende que é nunca mais. Então, é onde ele entrava em crise. Certo. Aí eu fui procurar tratamento. Aí estava lá, neuropediatra, psicóloga, fono e TO. Eu entendi o quê? Que o meu filho precisava desses terapeutas. Certo. Aí foi a minha batalha para conseguir, porque eu precisava de um neuro para saber se realmente ele tinha autismo ou não. Nessa época, ele estava sem convênio. Eu lembro que eu consegui matricular ele numa creche, ainda entrei na creche e falei, a gente está investigando suspeita de autismo, porque ele não fala, mas eu também não sei o que é autismo, eu estou perdida aqui, eu estou procurando saber o que é. E eu sempre aí eu comecei a ficar pesquisando direto, eu falei, eu preciso de uma neuropediatra, de uma fono e de uma TO, meus problemas estão resolvidos. Aí até que eu consegui pagar uma consulta, porque no SUS não tinha, que era no AME aqui da minha cidade que eu ia, não tinha vaga e não tinha profissional mesmo. Aí eu entrei... Gente, eu não sei explicar para vocês como que eu fiquei, porque era muita informação, sem eu entender nada do que era o autismo e sem apoio familiar. Certo. Porque, assim, na cabeça das pessoas, era invenção da minha cabeça. Meu filho não tinha nada, porque ele era lindo, porque eu estava procurando doença nele. Eu cheguei a ouvir muito isso, que eu estava procurando doença no meu filho, que eu gostava muito de hospital, que o menino não tinha nada, que o menino era perfeito, da parte das duas famílias, do pai e a minha família. E eu fiquei meio que sozinha, então, tipo assim, eu estava perdida, porque eu não sabia o que era, mas eu também não tinha uma rede de apoio da família me ajudando a procurar descobrir o que realmente o Marcos tinha. Certo. Aí eu fiquei muito nervosa, aí eu fiquei desesperada, porque eu pesquisava e estava lá. Quanto mais cedo você intervir, mais evoluída sua criança vai ficar. Então eu comecei a entrar em desespero, porque eu queria conseguir as terapias, porque ele precisava de terapia. Aí eu lembro que eu briguei muito aqui com a prefeitura para procurar um tratamento para ele, não consegui a neuro. Aí eu lembro que eu marquei uma neuro particular. Quando eu passei nela, eu não falei que eu suspeitava, porque eu queria saber a opinião do profissional. Certo. Aí ela examinou ele, ela pegou e falou para mim, eu não posso te dar certeza, mas é quase certeza que ele é autista. Mas para você descobrir se ele é ou não, você vai ter que passar com uma equipe multidisciplinar, que seria fono, TO, psicólogo, eles vão avaliar para ter certeza se é ou se não é.
e eu vou te encaminhar para a PAI, porque no SUS aqui no AME não tem esse tratamento. Aí ela encaminhou ele para a PAI, eu fui lá, deixei o nome dele, demorou. Ela falou que ele estava na lista de espera, que ia demorar uns de 2 a 3 meses, mas para mim até então estava de boa aí, assim, pelo menos já estava achando uma luz para mim descobrir se ele tinha ou não tinha, porque se ele não tivesse autismo, eu ia procurar o que estava acontecendo com a fala. Se fosse autismo, eu ia correr atrás. Certo. Aí, depois de 2 dias, o AME me chamou para uma consulta com uma neuro. Eu briguei bastante mesmo. Nossa, fazia coisas que eu falo que era Deus que me direcionava. E eu também não quis falar com a neuro. Eu falei assim, vou esperar a avaliação dela. Aí ela examinou ele, ela fez vários testes nele, ela olhava para mim, eu sentia que ela queria falar algo, mas eu acho que ela tinha dúvida, mas vai que a mãe não aceita. Aí eu senti que ela queria falar algo, aí ela pediu vários exames, mandou ele passar na fono, psicóloga, TO. Aí eu peguei e falei assim, no final da consulta, às vezes eu desconfio que ele é autista. Ela, todas as indicações é que ele é autista, e você precisa dessas terapias. Aí tem terapias? Não tinha na época. O que eu fui fazer? Fiquei louca para fazer um convênio para o Marco. Nossa, eu entrei em desespero, meu. E todo mundo me criticando. Nessa época, era eu e Deus, Deus e eu. E tinha uma amiga minha também que estava com a filha. Mais ou menos foi de quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Eu comecei a correr atrás da fala com 2 anos. Eu fechei o laudo dele com 2 anos e 8 meses. 8 meses, então, de todo esse processo de você buscando profissionais e ajuda. Isso, 8 meses. Eu precisava de uma definição para ver o que tratamento ele ia começar. Aí, nesse tempo, só começou a piorar. Ele começou a andar na ponta do pé, que era coisa que é a característica do autismo. Ele começou a empilhar. Coisas que ele comia, ele parou de comer. E a fala, nada. Não saía nada, não apontava nem nada. Aí eu entrei no desespero e fiz o convênio para ele. Até consegui um convênio sem carência, porque antes ele tinha convênio, mas eu tinha cancelado porque ele não estava usando, estava tudo normal. Então, eu cancelei. Sim. Aí eu fiz o convênio, voltei com a primeira pediatra dele, que atendeu ele quando ele nasceu, até os quase 2 anos ela atendeu ele, não. Até 1 ano e 6 meses ela atendeu ele. Aí que eu fui, passei com ela, que ela foi e pediu para as terapias, encaminhou para fono, psicóloga, TO e neuro. Nesse tempo que eu fiz o convênio, a PAI me chamou também para fazer a avaliação nele. Aí eu mantive os dois. Uhum. A PAI a gente fez a avaliação juntas. Só que aí o que acontece? Até então não tinha laudo fechado. Aí ele passou toda a avaliação lá na PAI, lá no convênio também me chamando. Só que antes de eu fechar o diagnóstico dele, eu passei com uma fono. Essa fono ela é muito, mas muito importante na minha vida. E é uma coisa que eu desejaria para todas as mães autistas. Certo. Aí eu passei com a neuro lá no hospital, passei com a psicóloga e com a TO. Aí quando eu passei com a fono, gente, eu vou ser bem sincera, uma coisa que aconteceu. Olha que eu estou esquecendo, às vezes eu esqueço que é muita coisa. Antes do convênio, eu consegui matricular ele na creche, que é o pessoal que está comigo até hoje, que é da minha igreja, que deu o meu suporte. Então, ele começou a ir na creche. Aí ele estava frequentando a creche, de boa, assim, do jeitinho dele. Aí eu fiz o convênio, aí consegui passar com a fono. Só que assim, antes de eu passar com ela, eu já tinha passado com psicóloga na PAI, com fono, com TO. E todas as vezes que eu passava, ele sempre falava, eu preciso que você venha sozinha, eu preciso conversar com você. Eu comecei a entender que o problema era eu, não era o meu filho, porque em vez de eles atender o meu filho, eles estavam querendo me atender. Eu falei, será que eu estou com problema? Eu estou vendo coisas? Eu cheguei a pensar nisso. Sim. E quando eu fui passar com essa fono, por isso que me marcou muito. Eu marquei a primeira consulta, quando eu cheguei no consultório dela, ela olhou para mim e falou, o seu filho é autista, você precisa de tempo e paciência. E me dá o seu telefone que eu vou te adicionar no grupo e vou te dar dicas. Olha. Gente, na hora passou pela minha cabeça. Eu estou pagando um convênio para receber dicas de autistas no WhatsApp. Mas eu fiquei quieta, mas eu achei estranha a forma como ela me atendeu. Sim.
porque não era normal pelo processo que eu estava passando. Até aí, fiquei bravinha por dentro, meio que não gostei, ainda falei, não gostei da fono, falei desse jeito. Aí a consulta era só meia hora, aí na segunda consulta, ela fez o meu filho sorrir, que meu filho não sorria, aí eu gravei aqui, eu falei, nossa, que legal, ela pegou ele no colo, brincou, ele deu risada com ela, então já, como se diz, acalmou meu coração com a profissional. Sim. Na terceira consulta, a gente não tinha fechado o laudo ainda. Eu comecei, na creche que o meu filho estudava, era da igreja, então eu comecei a frequentar a igreja. Então, no domingo, meu filho ele já estava tão habituado que ele sabia que quando acabasse o louvor, ele ia para a salinha. Já pegava na mão da professora e já ia direto para a salinha. Só que nesse dia não tinha salinha, que depois eu fui descobrir que ele tinha rigidez cognitiva, então saiu fora da rotina dele esse dia. Ele teve uma crise de mais de 2 horas. Foi um dia que eu cheguei no meu extremo com ele. Então, ele teve uma crise no domingo, na igreja. Ele teve uma crise na segunda-feira, que eu passei com a neuropediatra do hospital. Na terça, ele teve uma crise que a psicóloga demorou 1 hora para atender ele, e ele não esperava nada. Chegou, entrou, saiu, vai embora. Sim. Aí, na quarta, ele foi com essa fono. O nome dela é Ana Maria. Certo. Quando ele entrou na sala dela, ele surtou. De uma forma, eu tenho até um vídeo gravado desse surto dele, que eu quis bater nele dentro do consultório dela. E eu não entendia que ela falava, deixa comigo. Gente, ele quis subir na porta, ele tirou a roupa, o jaleco dela, jogou no chão, ele pegou a mesinha, queria jogar no chão, e a única coisa que ela falava para ele era, quando der a sua hora, você pega sua mãe e vai embora. E ela ficava protegendo ele. Eu já achava que aquilo ali era falta de educação, que eu tinha que dar uma chinelada nele, e ela só falou para mim, deixa comigo. Esse menino chorou tanto, ele tirou meia, ele tirou roupa, ele ficou meia hora tendo um surto. Ele é branquinho, ele chegou a ficar com a boca roxa. Tanto que na clínica todo mundo estava desesperado, e ela não liberava ele, que eu falava, mas por que ela não libera ele para mim? Ela só ficava, quando der o seu horário, você pega a sua mãe e vai embora. E o tempo inteiro protegendo ele, para ele não se machucar. Certo. Tinha uma mesinha de ferro, ela segurou a mesinha, porque ele queria jogar a mesinha longe. Gente, ele tinha 2 anos e 2 anos e 7 meses. Então, imagina a força da criança. Sim. Aí, deu meia hora, ela falou, agora você pega ele e vai embora. Eu vim embora, não falei nada com ela, estava muito nervosa, muito irritada. Ele saiu na rua correndo. A minha irmã trabalhava perto dessa clínica, eu consegui ir lá acalmar ele. Aí eu lembro que à noite, antes, acho que eram umas 4 horas, a supervisora da clínica me ligou pedindo se eu não queria trocar, porque talvez o erro era da profissional, que a profissional maltratou, que ela não deveria agir daquela forma. Aí eu peguei e falei para ela, eu não vou desmarcar agora, porque é injusto, porque ele está vindo de 3, 4 surtos. Então é injusto eu colocar a culpa nessa profissional. Porque eu estava dentro da sala e eu vi como que ela tratou ele. Aí eu falei para ela, eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, eu ligo para você e troco de profissional. Aí vim para casa. Aí quando foi à noite, eu estava em casa, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu lembro disso até hoje. Ela falou, Su, quando que o Marcos tem eu de novo? Eu falei, na próxima quarta. Ela falou, desse jeito. Gente, eu vou deixar bem claro para vocês. A minha sorte foi não ter desistido dela. Ela falou desse jeito para mim e nesse tom. Eu não quero que você traga o Marcos para mim. Eu quero que venha você. Você não tem estrutura nenhuma para cuidar dele. Eu fiquei pensando, eu falei, mas eu não tenho um convênio. Ela falou assim, marca ele, eu vou chamar e você entra. E eu não quero que você traga ele. Fiquei meio que em dúvida, né? Eu falei, por que eu não tenho estrutura? Eu sou mãe, eu já tenho uma menina, como que eu não tenho estrutura para cuidar de um filho? Mas eu fiz o que ela pediu. Aí na próxima consulta eu fui sozinha. Quando eu sentei com ela, que ela começou a me explicar o que era o autismo, o que eu tinha que fazer. Aí ela me falou que ela trabalhava há 30 anos na PAI de Bragança. Então ela tinha uma vasta experiência na área. E ela sempre trabalhou com autismo. Que ela falou que tudo que eu teria que fazer, que eu teria que ensinar o meu filho a pensar. Aí quem surtou fui eu. Porque na minha cabeça, ele tem autismo, ele precisa de uma psicóloga, fono e TO,
a minha vida segue normal, não vai mudar nada. Eu continuo trabalhando, continuo cuidando da minha casa e tá tudo certo. Não, quando ela me explicou, eu saí de lá surtada. Surtada de ao ponto de ter que ir no UPA tomar um remédio, porque eu estava muito nervosa, que eu comecei a pensar muita coisa. Ai, como que eu vou ensinar o Marcos a pensar? Como que eu vou tirar a fralda do Marcos? Aí eu comecei a ir com ela. Ela falou assim: ah, por enquanto não traz ele. Eu vou te ensinar, vou te instruir como que você vai ter que cuidar dele. E nisso a gente estava no processo de fechar o laudo. Eu nem tinha o laudo dele que ele era autista, mas ela já tinha falado para mim. Certo. Fui um mês com ela. Ela ficou me ensinando tudo. Aí ali eu entendi que a minha vida, a partir daquele momento, seria totalmente diferente da vida que eu tinha. Só que assim, eu sou daquela tipo de pessoa assim, se tem solução, Deus ele permite a gente para conseguir o tratamento, eu vou à luta. O que eu vou fazer, eu deixar de fazer? Porque fácil não é, eu vou tentar. Sim. Então, não tanto que tem aquela parte do luto. Todo mundo pergunta, ah, você teve luto? Não, eu não tive tempo para ter um luto. Você Eu foi falo que eu para não. ação, né? Eu fui para ação assim, quanto mais cedo, melhor é. Então, eu não tive aquela fase do luto, ficar remoendo, lógico, passa pela cabeça, por que que eu tenho, por que comigo. Mas eu não tive a fase do luto, porque eu pensei em resolver o problema. Ah, ele tem? Então, vamos procurar o tratamento correto para ele. Sim. Ali, ela começou a me explicar. Eu falei assim, olha, ele está fazendo uma avaliação na PAR. E ela falou assim, então, ele está no melhor lugar. Vamos esperar a avaliação sair. Aí você já fecha aqui a avaliação com o hospital também. Aí ela começou com medicação, que ele estava tendo era surto, ele precisava de uma medicação. Eu caí na loucura de ler a bula primeiro, eu não queria dar. Aí ela começou a me instruir. E uma coisa que ela falava muito, eu preciso ir na sua casa. Porque comigo o Marcos fica meia hora. Com a psicóloga e TO, meia hora. Na escola ele fica 4 horas. O restante do tempo ele fica com você. Quem tem que ter um suporte para cuidar dele é você. Eu preciso te instruir para você aprender a cuidar dele. Então é isso que eu quero que você entenda. Ali eu comecei, ó, depois do meu surto, tentei me acalmar, não fazia tudo que ela pedia, porque era muita coisa. Hoje eu entendo porque que muitas mães às vezes desistem quando o profissional dá aquele choque de realidade na gente. Que as besteiras que elas fazem de se desistir e esquece que pode dar resultado. Certo. Aí eu continuei com ela me instruindo, ela mandava coisa no WhatsApp, tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que ensinar o Marcos, que o Marcos era pequeno, que ele ia crescer. Aí eu lembro que depois eu ia fechar o laudo dele na PAI e no hospital. Aí ela falou assim, não dá medicação para ele, espera fechar para depois você entrar com medicação. Aí eu fechei o laudo em conjunto com os dois, com a PAI e com o hospital. Aí deu que ele era autista de nível 2 de suporte, ele estava surtando demais, cada dia que passava ela falava que não é que ele estava regredindo, é que ele estava tendo as características do autismo, estava aparecendo. Sim. Então, porque tipo, ele não andava na ponta do pé, começou a andar. Não empilhava, começou a empilhar. Muitas coisas que ele comia, ele parou de comer. A irritabilidade dele ficou muito grande, que você não podia falar nada para ele. Intolerância à espera, o dele era 0. E nesse tempo, eu ainda estava sozinha, sem apoio. Então, eu era muito criticada. Eu acho que a maioria das mães, quando descobre o autismo do filho, elas são criticadas, sim. Então, eu era muito criticada porque eu estava procurando o que meu filho tinha. Mesmo eu com o laudo fechado dele, diagnosticado com autismo, a família ainda falava que era loucura minha, que ele ia falar, que isso era coisa... eu ouvi várias coisas, gente. Coisas absurdas, assim, que eu ouvia. E tinha uma coisa que eu achava muito estranha. Mas ele é lindo. É como se a criança deficiente tinha que ser feia. Que era linda, ele não podia ter autismo. Sim. E a fala, não vinha, fechei o laudo, entrei com uma medicação. E quando eu entrei com essa medicação, a Ana falava, ele tem que tomar, porque você tem que entender que a medicação não vai curar o autismo dele, porque não tem cura. Mas vai ajudar ele a se concentrar para ele aprender. E tudo que você ensinar ele agora, lá na frente você vai ter um pouco mais de paz, ele vai evoluir, ele vai ficar mais dependente. Aí eu lembro que ela falava nas consultas, eu preciso ir na sua casa. Eu falava, meu, o que ela quer xeretar na minha casa? Hoje eu falo isso com ela, ela dá risada, né? Não, eu preciso ir na sua casa, eu preciso ver o que você trabalha com ele em casa, como que é o convívio dele em casa com você.
Eu falava, mas nem a médica do posto não quis ir na minha casa. E ela ficava na minha cabeça, ó, tem que marcar um dia, eu preciso ir na sua casa, eu preciso ver a rotina do Marcos dentro da casa. E ali ela já começou. Ele tem que ficar na escola, ele tem que fazer as terapias. Aí ela começou a me explicar que eu tinha que estudar sobre o autismo para não ser passada para trás por vários profissionais. A gente começou a acertar um dia para ela vir. E quando foi para ela vir na minha casa, o hospital dispensou ela. Ali ela já estava me dando suporte, ela já estava me ajudando pra caramba, me instruindo, falando as coisas para mim que eu tinha que fazer com ele. Eu já estava um pouquinho mais calma, porque eu percebia que o que ela fazia lá estava dando resultado. Aí ela me ligou à noite, eu já estava muito triste, estava chorando, porque eu não tinha condições de pagar, e ela já estava começando a dar uma luz, tipo assim, estava aparecendo uma luz no túnel para mim. Eu estava começando a enxergar que eu poderia trabalhar com ele, que ele poderia ter essa evolução. Só que aí ela pegou e falou para mim que o hospital tinha dispensado ela, aí ela pegou e falou assim para mim, mas você não se preocupa, eu não vou abandonar o meu menino, que até hoje ela chama ele de meu menino. Ali, para mim, foi tudo, né? Eu falei, mas eu não tenho condições de pagar, não tem problema, eu vou na sua casa de graça. Nossa. Eu só quero que você continue trabalhando com ele, filma os vídeos, manda para mim, e tudo que eu te ensinar, eu quero que você passe para outras mães. Porque ela entendia que ela não tinha que cuidar só do Marcos, ela tinha que cuidar principalmente da mãe, porque Sim. É a mãe que faz tudo. Sim. Porque hoje em dia, o que eu falo, as mães elas precisam de suporte, e a maioria dos profissionais não dá esse suporte para as mães. Então, não adianta a gente fazer um monte de terapia, fazer as coisas, se a gente não tem o suporte para a gente aprender a trabalhar com eles. Hoje, o autismo ele já é bem divulgado, mas na época do Marcos não era pouco ainda também. Aí eu lembro que ela veio num sábado para minha casa. Ela veio lá de Bragança. O mais engraçado é que ela começou a me mostrar coisas que até hoje eu levo, assim, 100%. Do jeitinho que ela fala, eu faço. Ela chegou na minha casa. O meu filho teve uma crise de chorar, de se jogar no chão. Aí ela falou assim, ó, eu vou te mostrar que ele tá tendo uma birra. Ele não quer que eu explique para você como que você tem que agir com ele. Eu falei, mas ele é uma criança, ele não entende isso. Ele entende, eu vou te mostrar. Que para a sala, sentou no chão, falou, ó, senta no chão, você e a Isa. Sentamos no chão, começamos a brincar, e o Marcos quase detonando a cozinha. Aí ela falou assim, ó, não olha para ele. Aí ele parava de chorar. Ela pegava e falava para mim, agora dá uma olhada para ele. Quando eu olhava para ele, ele esticava o choro. Ela falava, não olha para ele. Porque quando você olha, ele sabe que ele está chamando a sua atenção. Então, ele vai esticar o choro para conseguir o que ele quer. Aí eu falei, não é possível. Aí eu parava, a gente começou a fazer os testes. Aí ela falou assim, agora você não vai olhar para ele, deixa que eu olho, que eu vou ver se ele vai estar se machucando ou não. E vai fazer, vamos conversar, vamos brincar aqui na sala, vamos fingir que ele não está aqui. Aí a gente começou a falar alto, brincar. Simplesmente ele parou de chorar, Luciano, Fabiana, parou, veio andando, sentou no colo dela e começou a brincar com a gente. Ela falou, você tá vendo? Isso aí, ele tá tendo uma birra, ele não quer, então ele vai fazer o quê? Ele não sabe chegar em você e falar, mãe, eu não quero que você escuta ela. Mãe, ela não tá falando certo para você. Então ele não sabe fazer isso, então o que que ele vai fazer? Ele vai chorar. É a forma dele estar conversando com você. Certo. Ali, eu falei, nossa, não é que ela tem razão? E ela falava para mim, Su, põe duas coisas na sua cabeça. O Marcos é uma criança linda autista. Ele vai ser um adolescente autista, um adulto autista e um velho autista. Então, esquece o Marcos criança autista e começa a trabalhar pensando no Marcos adulto autista. Certo. Porque tudo que você fizer antes dos 10 anos, você vai evoluir muito ele. Só vai depender muito de você. As terapias, elas vão ajudar, mas vai depender muito de quem mora dentro da casa participar. Hoje, só assim que você... Hoje ele está com quantos anos? Hoje ele tem 10 anos. E ele consegue se expressar, Suede? Hoje ele consegue, ele fala algumas palavras, tipo, hoje eu brinco, ele não passa fome, ele sabe pegar as coisas que ele quer comer. Hoje mesmo minha filha mandou ele pôr o próprio almoço dele. Uma coisa que eu tinha muita preocupação, como que eu ia desfraldar um autista se o autista não tem noção nenhuma do que é fazer o número 1 e o número 2? Certo.
Aí ela falava para mim, por isso que eu falo, às vezes a gente não escuta o profissional, porque o profissional é grosso, o jeito que o profissional fala. Lógico, tem uns profissional que realmente não dá. O profissional, ele age de uma forma com a mãe, e às vezes a maioria das mães acha que ele é muito bruto, que ele não sabe lidar, não está sabendo falar. Então eu escutei ela. Eu já conheci muitas pessoas que passou com ela e desistiu e hoje se arrepende muito, porque era a forma dela falar, era o jeito dela, e ela falava, eu não vou esconder nada para você, eu não vou falar que o autismo é fácil, porque não é. Aí ela falava, se você trabalhar, você vai conseguir uma evolução muito boa com ele. Se não, ele está no nível 2 de suporte. Ele pode ir para o nível 3 de suporte, que aí ele vai ter uma demanda maior sua. Tanto que ele está no nível 2, ele pode ir para o nível 3, ele pode vir para o nível 1. Ele pode até ter característica que não está dentro do aspecto autista, porque vai depender do que você vai fazer com ele. Tudo vai depender de você. Os profissionais vão vir te ajudar. Aí eu lembro que aí ele já com 2 anos e 8 meses, eu peguei o laudo, ele ainda usava fralda, aí eu achava que eu nunca ia conseguir tirar ele da fralda, porque eu comecei a pesquisar, gente, eu falava, é muito difícil, porque eu conheço vários autistas adultos que usam fralda. Aí ele passava com uma fono na pá e passava com ela. Aí para eu ver, vou mostrar para vocês a diferença dos profissionais. Não podemos julgar todos, mas temos que ter um pouco de conhecimento para saber, não, esse profissional está fazendo certo. Não, esse aqui não está fazendo certo. Sim. A profissional da PAI falava para mim assim que não era o tempo de tirar a fralda dele, que eu tinha que deixar no tempo dele, porque ele era autista e eu tinha que respeitar esses limites dele. A Ana já falava o contrário, você tem que começar agora. Ele precisa tirar, a gente tem que trabalhar, porque você vai conseguir desfraldar ele. Aí o que ela fez? Ela veio na minha casa, gente, mais engraçado que eu tenho até hoje. Ela montou o meu banheiro. Ela colocou o processo de como que lava a mão, o processo de como que usa o vaso, tem o processo de como ele toma banho. E ela falava, ele vai ter que sair da fralda. A gente vai começar, é agora. Fácil vai ser? Não, mas a gente vai ter que começar. Pode ser que a gente demore uns 10 anos, mas a gente vai começar. Então, a gente começou a desfraldar ele com 3 anos. Sim. Eu vou contar uma coisa. Quando ela veio na minha casa também, que eu não contei, que é muita coisa. Ela chegou em casa... Gente, eu achava que eu estava trabalhando com meu filho da forma mais correta possível, porque eu fazia ele colocar o prato dentro da pia, o copo. Ela já chegou e eu falei para ela, olha, vem ver o que eu fiz. Marcos, coloca o prato lá na pia. Ele foi e jogou dentro da cuba. Ela, oi? Como assim? Você está ensinando errado. Eu falei, como isso é errado? Ele está colocando na pia. Ela, tá, e se tem um copo lá dentro? Não é ensinar a jogar, é ensinar a colocar em cima da bancada. São coisas pequenininhas, mas que fazia diferença. Sim. Ele precisa se trocar sozinho. Cadê o espelho para ele se enxergar? Cadê as roupas dele que não tá no lugar baixo para que ele possa ele mesmo ir lá pegar? E eu falava, mas ele tem 3 anos, como que... a partir dos 3 anos você tem que ensinar. Ele vai conseguir. Aí ela colocou um espelho bem na porta do banheiro, que ele tem que sair, ele tem que se ver. As roupas dele, ela montou uma cômoda e colocou na altura que ele pudesse ele mesmo pegar. E engraçado que a gente falava com o Marcos, ele não tinha esse entendimento, ele ficava olhando para minha cara. Ela falava, pega ele e fala, Marcos, vamos pegar a roupa? Leva ele até o quarto, com a mãozinha dele, você ajuda ele a abrir a gaveta, pegar a roupa e ir para o banheiro se trocar. Então, foi coisas assim que fez muita diferença na evolução do Marcos. E uma coisa que eu agradeço, que eu comecei cedo. Aí, no banheiro, ela vinha todos os sábados na minha casa. Ela me ensinava a trabalhar com ele, como que eu tinha que agir com ele, na hora das crises dele, como que a minha casa tinha que ser adaptada para ele. Que ele tinha que aprender tudo, ele tinha que aprender a andar de ônibus, de carro, de navio, de avião, a pé. Ela falou, Su, você tem que ensinar tudo. Aí eu falava, mas é muita coisa para mim fazer, e aí eu sozinha. Ele precisa de fazer terapia, você tem que procurar tal profissional, e ela só na minha cabeça, e mandando muito, mas muitas pesquisas. Aí eu era uma pessoa bem estressada, hoje eu tô um pouquinho mais calma, e eu tinha aquela mania que eu tô nervosa, eu dou umas chacoalhão nele. Aí ela falou, Su, eu sou contra bater. Então ela me trouxe algumas experiências que acabou me fazendo mudar. Sim. Uma vez ela chegou aqui, ela falou assim, você bate nele, eu não posso proibir você de dar uma chinelada nele, que é a forma que você entende que é de educar. Só que ele é autista. Ele não tem como que eu posso dizer?
Ele não Discernimento. que você é mãe dele, que ele não pode te bater, ele não tem isso. Então ela falou assim, ela ficava, vou te contar uma experiência que eu passei. Tinha uma mãe que era igual a você, socava o filho, só que ela dava murro. Eu nunca fui de bater na cabeça. Eu acho que assim, a criança a gente dá uma palmadinha no bumbum. Para mim, acho que é o correto. Aí ela falou assim, a mãe, ele falava alguma coisa assim que ela não entendia, ela ficava nervosa, ela dava soco nele. Teve um dia que ele falou algo para ela, ele estava na pia. Ela não entendeu, deu um tapa na cara dele. Ele pegou uma faca e virou e socou nela. Ela falou que só ia pegar aqui, ó. Só não pegou porque a mãe desviou. Nossa. Então ali ela estava me dando um choque, tipo, você está preparada para isso? É o que você quer pro teu filho? E outra, ele é novinho, ele está na fase de aprender tudo. Aí eu meio que acalmava. Aí ela falava, se você não trabalhar com ele direitinho, vai chegar uma certa idade que o próprio médico vai te dar uma carta para você botar ele numa clínica. É isso que você quer? Nossa. Então ela foi me dando... Tem gente que acha errado, mas ela foi me dando um choque de realidade. Sim. E a experiência que ela tinha é que eu fui acordando. Eu falei, não, depende de mim. Eu tenho que ir. Certo. Eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, que vai depender exclusivamente de mim. Sim. Os terapeutas vão me ajudar? Vai. As medicações vão me ajudar? Vai. Mas se eu não fizer em casa, ele não vai evoluir. Então, toda vez que ela vinha, ela me dava um choque de realidade. Certo. Às vezes eu mandava algo para ela, ela falava, detalhes, assim. Você mandava ele comendo. Ah, mas ele com uma colher média. Mas você não tá vendo que ele tá colocando muita comida na boca? Eu falei, mas ele tá com uma colher média. Põe uma de café, põe uma pequenininha. Ele tem que aprender. Ele era uma criança que qualquer coisinha, ele entrava em crise, ele quebrava prato, tipo, se fizesse qualquer coisa, ele mandava longe. Aí eu falava, o Marcos não quer comer, o Marcos só tá querendo comer Danone e bolacha de rosquinha. Faz almoço aí que eu tô indo almoçar na sua casa. Aí ela vinha almoçar, ela me ensinava como que eu tinha que agir na mesa com ele. Sim. Aí ela sentava, ela falava, não olha para ele, começa a comer e fala que tá gostoso. E ela falava, Marcos, é o seu prato, você vai comer. Ele via que não dava certo, né? Que não ia adiantar ele fazer as birras dele, porque a gente não ia ligar para ele. Ela falou assim, assim, ó, porque se você deixar ele comer só Danone e bolachinha, realmente ele vai ficar com uma seletividade alimentar. Então você vai ter que entender que você não pode isso acontecer, porque não pode comer só isso. Ah, ele gosta só de macarrão. Tira o macarrão e esconde, faz de vez em quando. E outra, coloca a comida, Marcos, é para comer e pronto. Hoje o Marcos come praticamente de tudo, mas ele nunca comeu, a gente já tentou. Folhas ele não come, tomate ele não come, tipo salada nenhuma ele não gosta, e ele não gosta de coisa muito mole, tipo bolo de festa ele não come. Mas dá um bolo simples para ele, ele devora. Certo. Pizza, ele comeu o primeiro pedaço de pizza no ano passado, só que tem que ser de calabresa sem nada. Certo. Então, que ela falava, você vai ter que ir incentivando ele, vai ter que dar um jeito de dar para ele entender que é normal. Então, eu já fui trabalhando, hoje ele come praticamente de tudo, só que assim, hoje ele tem o paladar dele, tem coisa que ele não gosta. Ah, ele não gosta de legumes. Ok, eu vou lá e coloco no meio do arroz. E eu não fico tirando. Então, não, ela vai comer. Ou então eu faço uma troca. Ah, você quer tal coisa? Então come que eu te dou tal coisa. Então, a gente tem essa troca. Então, na alimentação dele, eu não tenho muitos problemas, porque ele tem uma alimentação boa, né? Porque ele come feijão, arroz, carne. Não gosta de carne muito mole. Aí, legumes que eu coloco dentro do arroz, ele come também. Então, não é aquela criança totalmente seletiva, que só come tal coisa. E ela falou, se você ceder, ele vai ficar uma criança que só vai comer isso. Ela conhecia crianças que nunca comeu arroz, criança que só comia carne moída, sim, crianças que só tomava leite, por exemplo. Ah, é leite da Jussara? Tinha que ser o leite da Jussara, não adiantava você tentar enganar, só sim, ficava naquilo. Aí era crianças que tinham que ser entupidas de vitaminas, coquetéis de vitamina, para ter as vitaminas que eles precisam. Sim. Então, depois que ela foi me dando essas orientações, eu fui mudando e, graças a Deus, hoje eu não tenho problema com alimentação com ele. Olha, que respeito. Bom. Aí eu respeito que ele não gosta, mas eu sempre tento. Ah, isso é igual ontem. Ele pegou uma cenoura pela primeira vez na geladeira, que ele cismou que ele era um coelho. Aí o que eu fiz? Marcos, morde, ó, me dá um pedaço. Ele mordeu, aí ele quis jogar fora. Eu falei, não, come, o coelhinho come cenoura. Ele comeu 2 pedacinhos de cenoura crua a primeira vez. Tá. Coisa que ele não gosta. Sim. Por quê? Fui incentivando ele. Sim. Então, na parte de alimentação, ela me ajudou muito. Outra coisa que ela me ensinou, que eu falo que se as mães puderem fazer isso, gente,
entender que a criança autista, ela consegue fazer de tudo, só que no tempo certo, nas limitações dela, e a gente tem que respeitar que às vezes ele não vai aprender na primeira, na segunda, pode ensinar 10 mil vezes, ele ainda não aprendeu, mas às vezes você chega em 11 mil vezes, ele conseguiu. Sim. É uma boa, só que fala que é um tratamento assim de formiguinha. Cada vitória é uma conquista, cada coisinha que ele faz é uma conquista e a gente tem que incentivar. A outra coisa que ela me incentivava muito. Ele precisa fazer as coisas dentro de casa. Ele tem que guardar os brinquedos dele, ele tem que guardar o sapato dele, ele tem que fazer tudo, porque ele tem capacidade para fazer. Aí eu falava, mas ele é autista. E daí? Você só tem que ensinar ele. Tanto que o Marcos guarda próprios brinquedos. Hoje ele distingue o que é sapato, o que é chinela, onde coloca tal coisa. Porque ela chegava na minha casa, ela começava a trabalhar com ele. Ele já teve várias crises com ela. Ela já foi para o mercado comigo, ela já foi para pai, ela já foi na igreja para ver como é que ele se comportava dentro da igreja. Que ela falava, profissional bom tem que acompanhar. Não adianta pegar uma criança, levar dentro de uma salinha, ficar meia hora, uma hora com ela e achar que ali está resolvido, porque não está. Sim. Porque é fácil entrar numa salinha, sentar, dar aquela terapia ali de meia horinha, tá tudo certo. E o restante? Como que fica em casa? E até Aí ela me ensinava. Até quando ela acompanhou o Marcos? Ela acompanhou o Marcos até na pandemia, porque aí entrou a pandemia, ela não podia mais vir, não podia sair, porque ela já era também de idade, ela não podia estar saindo, mas ela fica comigo, ela está comigo até hoje. Hoje ela não mora em Bragança, porque ela tem uma mãe que é idosa, então ela cuida da mãe dela, ela mora no Rio de Janeiro. Certo. Só que a gente se comunica praticamente quase todos os dias. Qualquer dúvida que eu tenho, eu mando para ela, de lá ela me direciona. Às vezes no aniversário dele ela vem para cá para ver ele, porque ela falou: eu quero para o Marcos que ele vá morar sozinho, viver sozinho e estudar. É isso que eu quero para ele. Se ele vai conseguir, não sabemos, mas estamos trabalhando para isso. Então, sempre. O Marcos está com 10 anos. Semana passada mesmo eu estava mandando vídeo para ela dele fazendo as terapias e ela fica, ai, que legal, ai, que você está numa profissional bom, ai, procura tal profissional. Tudo que eu aprendi sobre o autismo, tratamento, ela me direcionava. Você tem que fazer tal curso. Vai ter um congresso de autismo. Você não pode ir? Não tem como você deixar ele você ir para você aprender? Sim. Até hoje ela faz isso comigo. Sim. Aí eu falo, que não é fácil, né? Porque eu dependo de gente para ficar com ele. Mas você pode fazer online, você pode fazer esse curso. O Marcos tem que ir para todos os lugares. Você não pode achar que ele é autista, que você não pode sair com ele de dentro de casa. Não. Ele tem que conviver com a sociedade. Mesmo a sociedade não estando preparada, mas você tem que colocar ele no meio da sociedade. Isso é. Ele frequenta a escola? Frequenta. Aí ele ficou nessa creche 1 ano, tanto que a gente tentou manter ele ficar mais tempo, mas por causa de idade, eu não sei como é que funciona na prefeitura, que não podia manter mais na creche. Aí foi a luta, porque eu ia pôr numa escolinha municipal da prefeitura. Ela falou, não, ele não tem que ir para a escolinha, ele tem que ir para pai. Ele não está preparado para uma escolinha. Você tem que pôr ele na pai para ele aprender o básico, que é sentar com turminha, fazer lição, essas coisas. Para depois você colocar ele numa escola regular. Aí eu ficava nessa dúvida, que aí a professora falava, não, mas ele tem que ficar numa regular. E eu não tinha apoio da família, então eu não podia perguntar para familiares. Porque quando ele foi papai, uma cunhada minha falou para mim assim, mas você não chorou? Eu falei assim, chorar por quê? Eu não entendi o porquê também que ela falou para mim se eu não chorei. Fui entender depois de alguns anos. Aí eu fiquei naquela dúvida, põe ou não põe? Aí a Ana falava, não, ele tem que ir papai. Ela queria que ele fosse papai de Bragança, mas como ele era daqui, não podia ir. Aí eu acabei ouvindo ela. Falei, tá bom, vamos botar na pai. Que ela falou assim, se você colocar ele na pai, ele vai aprender o básico já desde o começo. Depois, você pode pôr em qualquer escola regular. Só que se você colocar na escola regular, depois, para você conseguir uma vaga na pai, é mais complicado. Aí, na pandemia, parou as terapias da pai e ele começou a frequentar a escola da pai. Aí não tive problema nenhum com a adaptação dele. Foi um lugar onde ele foi muito bem recebido. Eu fiquei com uma depressão que eu não sabia que existia da pai, mas ela me explicou, porque eu fiquei 1 semana sem falar. Aí eu falei, Ana, ela falou, você tá gostando? Eu falei, o Marcos sente super bem, entra, tem o Juan lá que brinca com ele. Só que eu não tenho vontade de falar com ninguém. Ela falou assim, você tá tendo uma depressão da pai. Porque assim, você chega no lugar,
Aí você vê seu filho, ele não fala, tem alguns problemas, só que assim, você vê ele corre, ele dá risada, ele te abraça. Aí você começa a ver outras crianças, aí você começa a se comover com outras mães, aí você fala, eu tô reclamando de quê? Olha aquela mãe lá que a criança depende até para tomar uma água. Foi meio que um impacto, porque até então também eu nunca tinha entrado numa pai da vida. Foi a Certo. primeira vez. Aí, mas depois passou também, aí tinha bastante apoio lá na PAI também, dos profissionais, do psicólogo, teve um psicólogo lá que me ajudou bastante também com ele, e ele se adaptou super bem lá na PAI. Aí depois da pandemia, que aí ele já estava fazendo uma terapia intensiva lá no hospital, a neuropsicóloga que acompanhava ele falou para mim, ó, tá na hora da gente colocar o Marcos numa regular. Aí hoje ele é matriculado numa escola regular, ele não teve problema de adaptação na escola, a gente tem problema de inclusão, né? Que eu vou falar uma coisa, eu já tive muitas mães me criticando. Eu sou contra a inclusão aqui no Brasil, Certo. principalmente em Atibaia. Ai, mas por que você não quer que teu filho esteja dentro? Não, gente, não é questão de eu não querer. Inclusão, só para colocar a criança lá dentro de uma sala de aula e dizer que ela está inclusa, não é inclusão. Certo. Então, eu tive muita briga mesmo. Nossa, hoje eu não posso reclamar. Hoje ele tem a mediadora dele, as professoras que trabalham com ele é muito boazinha. Hoje eu tenho uma amizade com a escola também, uma troca com uma escola também muito boa. Porque eu sofri para conseguir a vaga, eu sofri para conseguir mediador, porque o Marcos, por ele não falar, só ter as estereotipas coisas, já achava que o Marcos não precisava de mediador. E eu falava, realmente, o Marcos não precisa de mediador. Ele precisa de um acompanhante especializado em pedagogia para ensinar ele. Ele não precisa de um cuidador para cuidar dele, porque essas coisas eu já cuido dele. Sim. Então, eu tive problema com a inclusão, tive que brigar muito. Hoje em dia eu não tenho mais. Estou me preparando, porque no ano que vem ele vai para o Estado. Aí é uma nova briga que eu vou ter que brigar desde o começo. Aí volta tudo de novo. Só que agora é pelo Estado. Aí já não tem mais a ver com a prefeitura. É. Então, eu pus ele na escola, ele se adaptou. Ele não sabe ler hoje em dia, mas ele já sabe fazer o alfabeto, ele escreve o nome dele. Só que assim, se não tiver alguém do lado pedindo para ele fazer e ajudando, ele não faz, ele não para, porque também, acho que 2 anos eu fiz uma avaliação nele, uma avaliação neuropsicológica, para saber se ele tinha comorbidade dentro do autismo. E deu que ele tinha o TDAH, a hiperatividade e ele tem a aplasia da fala. Certo. Então, se eu pergunto o nome dele, qual é o seu nome, ou ele vai falar Marcos, ou então ele vai falar Narcos. Geralmente ele fala Narcos. Aí eu falo, Marcos, qual é o seu nome? Aí ele repete, Marcos. Então, ele tem esses mais 3 CID que foi colocado, que aí muda totalmente o tratamento também, não fica focado só num tipo de terapia. Aí a gente muda tratamento, aí muda especialista também na área, igual eu preciso de um especialista na área da aplasia da fala, Sim. que é difícil encontrar uma fono. Então Uhum. muda bastante coisa, depois que a gente pegou esse novo laudo dele. Certo. E você comentou essa sua luta, né, para conseguir a melhoria do atendimento dele na escola, e você usou bastante a palavra briga. Eu brigo com, eu tive que brigar, eu tive que, né? Então, Suede, como que é essa questão emocional, né? Como que você trata a sua saúde emocional? Ó, para ser bem sincera, eu não trato a minha saúde emocional, tanto que ela tá bem debilitada hoje em dia. Eu era uma pessoa que eu não tinha problema de pressão, sempre fui um pouco ansiosa, isso aí é normal, estressada também, que eu sou muito agitada. Mas hoje eu tenho problema de pressão alta, eu tenho um grau de ansiedade muito grande. E se eu falar para você que eu estou tratando, eu não trato. Aí, por que eu falo briga? Porque assim, se você quiser o mínimo de tratamento para seu filho, você briga com o convênio, você briga com a escola. E eu falo briga para amenizar a palavra, porque na verdade, se conversar com a maioria das mães, elas vão falar a mesma coisa. A gente não briga, a gente se humilha. Sim. Porque
eu já passei por coisas que eu falo, eu fui uma pessoa que eu sempre trabalhei desde pequena, nem dos meus pais assim eu não dependia, sempre tive as minhas coisas, sempre corri atrás, não dependia de prefeitura, não dependia de ninguém. E eu me engabava muito por isso. Ah, eu consigo, Deus me dá força, eu trabalho. Meus 2 filhos foram planejados, a minha vida ela via de um jeito que tudo que eu estava planejando estava dando certo. Só que de repente veio o autismo do Marcos, que mudou totalmente a minha vida. Sim, Então, eu passei a ter que me humilhar numa prefeitura para conseguir uma vaga. Você se humilha para ter o direito, que é de direito dele, por uma lei Berenice Viana, de inclusão na escola, com mediador, mas essa lei ela está garantida no papel, mas a realidade é totalmente diferente. Então, você tem que se humilhar muito, você escuta muita coisa, e se você abaixa a cabeça, aí que o pessoal monta em cima de você, porque eles entendem assim, ah, essa mãe não tem um pingo de conhecimento, então a gente enrola. sim, Mãe barraqueira consegue sim, mas para elas conseguir o mínimo, elas têm que descer o barraco, que eu falo, que é as brigas que a gente tem que ter. sim, E às vezes eu já escutei de mães, ah, mas por que seu filho consegue? Não, eu até falo, gente, ele não conseguiu uma mediadora individual porque eu sou rica, sou linda, sou querida. Ele conseguiu porque eu briguei, eu me humilhei, eu chorei, eu bati boca, eu já cheguei a bater boca até com o prefeito. sim, Todos os lugares que eu precisava ir, eu ia. Ele tem um mínimo de tratamento decente, porque eu pago o convênio dele, eu tive que processar o convênio dele para ele ter as terapias de direito dele. Então, tudo é uma briga. sim, Por isso que eu falo, a gente briga pelo tratamento, a gente briga pela escola, e a gente, às vezes, tem que brigar com a família, porque a família acha que não é nada, não é tudo isso. Porque a sim. família, às vezes, só vê quando ele está bem. Você participa da igreja, não sei se você já viu, às vezes ele tem uma crise, só que assim, ele tem aquele surto, do nada, passa, ele continua a criança normal. Só Sim, que a família não vê a parte difícil, ela vê a parte que ele tá ali, sorrindo, brincando, pulando. exatamente. Então, assim, que é a mãe que tá inventando as coisas. Ai, frescura da mãe. Ai, a mãe que tá querendo chamar atenção. Já escutei muito isso. Sim, Eu já escutei de 2 irmãs minhas. Foi onde eu entendi uma coisa que o meu apoio, primeiramente, ele vem de Deus, do sim, pessoal da minha igreja, e dessa Ana, que desde o começo Deus colocou ela na minha vida, e da família, o que, que eu penso? Eu lembro uma vez que o Marcos teve uma crise na PAI, foi uma crise bem feia mesmo, bem feia. Ele não tinha todo o tratamento que ele tem hoje, ele não tomava as medicações que ele toma hoje. Ele certo. acabou me machucando, furando meu olho aqui, mordendo meu braço, e eu estava num desespero que quando eu parei, eu falei, aí eu resolvi ligar para uma irmã, mas só para pedir uma ajuda, sabe? Para falar. Eu Para liguei quando eu comecei, desabafar. só para isso. Quando eu liguei e falei para ela assim, comecei a falar da crise que ele teve, ela respondeu para mim assim: "Ah, você tem que agradecer a Deus que você tem carro para levar eles para as terapias, que você não precisa pegar ônibus". Aquilo ali me doeu. Eu simplesmente desliguei o telefone, é uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu já perdoei, mas eu não esqueço. Aí eu tinha outra irmã, né? Eu falei, tem várias irmãs, vou ligar pro meu outro irmão. Aí eu liguei. Na hora que eu comecei a falar, eu tava chorando muito. Aí ela falou assim: eu não sei por que você tá chorando. Você sabe que ele tem autismo e é pro resto da vida. Não sei por que você tá chorando. Aí também desliguei. A partir daquele dia eu falei: eu passo as coisas que acontecem com ele no grupo das famílias, mas eu também não faço questão nenhuma. Se eles me perguntarem, eu vou responder, mas eu não vou obrigar eles a cuidar do Marcos, a amar meu filho. Não, eu não faço mais nada disso hoje em dia. Sim, Então, mas por que você não se cuida? Porque eu não tenho com quem deixar ele. O Marcos, ele está numa fase de que tudo fui eu, desde o começo. Eu que levo, eu que busco, eu que faço, tudo sou eu. sim, Então, para mim deixar ele com alguém é difícil, porque às vezes ele não fica. E tem coisas que eu não posso levar ele. Então, eu tentei fazer vários tratamentos, porque o primeiro tratamento foi a Ana que falou que eu era obrigada a passar com uma psicóloga para me ajudar, para mim poder ter força para cuidar dele. sim, Eu lembro que a médica do posto fez um encaminhamento para mim, ficou 2 anos na fila de espera, aí eu consegui uma vez por mês, 20 minutos. E o mais engraçado é que eu acho assim, eles falam, a mãe tem que se cuidar. Por que, que a mãe tem que se cuidar? Para ela estar forte, estar bem para cuidar do filho. Só sim, que tá, e cadê o
apoio para essa mãe se cuidar, que nós não temos. Exatamente. Eu lembro que eu fui a primeira vez na psicóloga, ele ficou com o pai. Beleza, chorou um pouco, mas ficou. Na segunda vez, ele teve uma crise, eu não consegui. Ah, mas você não pode faltar, porque senão você vai perder a vaga. Falei, ah, mas o meu filho, ele é autista, ele teve uma crise. Eu lembro que na terceira consulta que eu fui, eu estava no meio do caminho, o meu carro deu problema, e eu liguei, ó, eu estava indo, mas o meu carro deu problema. Me responderam dessa forma. Eu estou falando, gente, o que aconteceu comigo. Isso, eu passei por isso. Ah, mas você tem que avisar 3 dias antes, você não vai poder vir, senão seu nome vai para o último lugar da fila. Aí eu falei, oi? Eu estava indo, o carro quebrou. Eu não ia adivinhar que o carro ia quebrar. Ah, mas aqui tem que avisar com 3 dias. Aí eu peguei e ainda falei assim, tá, se eu for morrer, eu tenho que adivinhar que eu vou morrer daqui 3 dias para avisar vocês que eu vou morrer? Então, depois disso, o que, que eu fiz? Eu não tive mais ânimo para ir, eu peguei e não fui. Sim. Aí eu tentei, aí eu fiz um convênio para mim tentar me cuidar. Enquanto ele estava na terapia, eu ia para outra. Mas eu não sei o que acontece. Não bati os horários. Consegui ir, gente, 3 vezes. Uma vez não tinha ninguém para ficar com ele. Outra vez, se eu levar ele, não tem condições. Sim. Não adianta eu ir com ele, porque eu não vou prestar atenção. Uhum. Aí eu peguei e desisti. Ah, mas eu escuto muito, você tem que se cuidar, você está muito acabada. Tá. Para mim, no salão, demora. Eu preciso de alguém para ficar com ele. Hoje, às vezes, eu consigo levar ele, minha filha, a mulher já conhece, aí você dá o celular. Antigamente, eu não conseguia. Sim. Eu lembro que uma vez eu deixei ele para mim fazer uma progressiva. Só que demora, eu já tinha avisado que demorava para fazer. A minha irmã ficou com ele. Ah, mas ele tá chorando. Ela me ligava de 10 em 10 minutos avisando que ele tava chorando, que ele tava gritando. O que, que eu tive que fazer? Eu saí no meio da progressiva e fui embora. Aí eu falei, não vou mais me cuidar. O dia que der certo, Deus vai me ajudar, eu vou fazer alguma coisa comigo. Mas não tem condições, porque não adianta você tentar e você ficar com a sua... Igual, eu tô lá no salão, mas a minha cabeça tá onde? A pessoa tá me ligando toda hora. Você tá preocupada, Então, né? fui levar uma vez a minha filha no médico, em outra cidade. Eu tinha explicado, ó, se ele chorar, você tem que agir dessa forma. A pessoa ficou me ligando de videochamada. Eu lá na Fernão Dias, parada, que a minha filha precisava fazer o exame, que eu não podia levar ele, a minha cabeça aqui, porque eu falei, meu, ele vai entrar em crise, a pessoa não vai saber lidar com ele, o que, que eu vou fazer? O pai não tá perto, não tem mais ninguém que possa ficar com ele para mim. Aí eu falei, até isso eu tenho que mudar. Hoje em dia minha filha já vai fazer 16 anos, então muitas das vezes eu levo ela com ele, muitas coisas ela tem que resolver ela mesma, porque ele necessita de mim. Mas assim, não me cuido. Aí quando eu tenho tempo e a minha filha está em casa para ficar com ele, aí entra aquela lá, você não tem o dinheiro. Quando você tem o dinheiro, o tempo, às vezes o que você vai fazer, o profissional não tem horário. Muitas das vezes eu desisto por causa disso, mas eu entendo que eu preciso me cuidar, porque senão eu não vou estar bem para cuidar dele. Eu entendo tudo isso, eu entendo, os médicos falam, esse dia eu fui no médico, porque eu tenho pressão alta, né? Às vezes eu não consigo ir lá pegar remédio, eu esqueço de tomar o remédio. Mas você tem que se cuidar. Eu peguei e falei para a médica assim: então tá bom, me dá aí os encaminhamentos para me passar no oftalmologista, que eu tô precisando urgente. Um dermatologista, porque eu tenho muita dor nas costas também, um cardiologista, um ortopedista. Ela virou para mim e falou assim: mas tá dando meu horário, na próxima consulta eu te dou os encaminhamentos. Aí eu falei para ela: tá, eles falam que a mãe do autista tem que se cuidar. Eu tô pedindo um encaminhamento, você não quer me dar. Eu vou demorar uns 3, 4 meses para marcar com você de novo. Para depois você me dar um encaminhamento? Que oportunidade você tá me dando para mim me cuidar? Sim. Aí ela ficou tão sem graça. Sim. Que ela acabou prescrevendo tudo. Eu falei, não adianta eles querer que a gente se cuida se eles também não ajudam a gente. É igual eu falo. O posto de saúde, é um horário. Eu, para mim, no médico, que eu não posso levar o Marco, tem que ser no horário que ele está na escola. E ele tem horário reduzido na escola. Você vai lá, demora. Eu não posso demorar, porque se o Marco sair lá da escola e eu não estiver lá na frente, ele entra em crise. Sim. Se eu levar ele não me deixa em paz. Então, eu evito de fazer muitos tratamentos, essas coisas, justamente por eu não ter com quem deixar ele. Sim. E se a família falar, se precisar, você me avisa, mas na hora que você precisa, cada um tem as suas desculpas. Certo. E Suede, eu vi que ele faz ecoterapia.
Você sentiu uma diferença nele depois que ele começou nesse tratamento? Dos tratamentos do Marcos, o Marcos ele faz terapia desde os 3 anos e tem a terapia ABA, que é a análise do comportamento. Na verdade, tem mães que gostam, tem mães que não gostam. O ABA, ele ensina a criança como que ela tem que viver no meio da sociedade. A gente trabalha com reforçador. E o ABA inclui casa, escola e clínica. É um conjunto de multiprofissionais trabalhando junto com a escola e junto com a família, para eles desenvolver, que é um trabalho, tem um tratamento de repetição. Então, no começo, o Marcos não fazia eco, ele fazia só fono, teórico e psicólogo. Aí, numa liminar que eu entrei, porque o médico falou, a ecoterapia, ela ajuda na evolução da criança. O autista gosta de água, então o Marcos faz natação, porque o Marcos era uma criança que não entrava em piscina. Aí a Ana falou, você tem que treinar ele tem que aprender a entrar em piscina. Pôr ele numa natação. Aí eu ficou 1 ano para ele se adaptar. Hoje em dia, o Marcos, onde ele vê uma piscina, ele pula. Então, ela estava certa quando ela falava, você tem que insistir. Mas, Ana, ele não entra na piscina, ele só fica sentado. Su, põe num profissional que vai saber trabalhar com ele. Esse profissional, ele já está capacitado para trabalhar com ele. Eu lembro que ficou 1 ano para o Marcos aprender a entrar na piscina sozinho, de tanto medo que ele tinha. Só que hoje ele entra em piscina de 1,80 m e não se afunda. Ele não nada 100%, mas ele também não se afunda e não se afoga. Olha só. Então, a ecoterapia, postura, coordenação motora, o contato que ele tem com o animal, tanto que ele começou a fazer e mês passado foi a primeira vez que ele trotou no cavalo. Que o psicólogo falou, acho que o Marcos já está preparado para trotar. Eu falei, mas eu acho que ele não vai gostar, porque até então ele está acostumado a andar só, fazer os exercícios. Aí ele falou assim, eu vou testar. Se eu perceber que ele não gosta, a gente para. Ele amou. Ele dava risada e ficava mais rápido, que era para ir mais rápido. Sim. Então é uma evolução assim que você fala, meu Deus, olha, ele está sozinho no cavalo, puxando. Ele entende os comandos que o psicólogo dá para ele. Olha. E o Marcos tem 10 graus de escoliose. Aí o ortopedista falou que não piorou por causa da ecoterapia que ele faz há muito tempo. Olha, que legal. Então, ele falou assim que a ecoterapia para ele foi fundamental para ele, porque esses 10 graus de escoliose continuam, os 10 graus não aumentou por causa da eco. Então, a eco, ela faz muito bem para o autista, gente. Só que também tem autista que realmente não se adapta. Então, temos que tentar, mas não pode forçar. Sim. E tem que dar um tempo também. Não adianta levei hoje, ele chorou, não gostei, vim embora, não levo mais. Não. O meu chorou a primeira vez, deu uma crise na segunda vez. Depois, hoje ele já chega, já sabe arrumar o cavalo, limpa o cavalo, pega o bonezinho dele, já puxa o cavalo, ele já faz tudo. Olha porque só. eu insisti, porque se eu fosse desistir na primeira, ou melhor, a maioria das coisas o Marcos não fazia. E a Ana falava, você tem que insistir. Vai 1 vez, vai 2, vai 3, até ele gostar. Se já tá indo 1 ano e ele não tá gostando, é igual eu tentei no basquete. Eu não gostava do basquete, mas eu tentei. Só que eu falei, essa terapia aqui não tá ajudando ele. Tá prejudicando, porque ele tá ficando irritado. Ele é muita criança, é muita gritaria. Então, hoje eu entendi que tem terapias que não vale a pena você insistir. Sim. A musicoterapia é ótima para o autista. Tem dados aí, fala que é muito boa. Só que para o meu filho não dá certo. Certo. Ele fez quase 2 anos. Não é que o profissional é ruim. É que para o meu filho não dá certo. Eu conheço autistas que aprendeu a falar com musicoterapia. Certo. Então, o que eu fiz? Vamos embora tirar de terapias que não tá ajudando ele e que ele não gosta e vamos focar numa terapia que ele gosta. Ele ama natação, ele ama água, ele se acalma, ele se regula na água. Perfeito. Então, vamos fazer terapia e natação. Musicoterapia não ajuda. Hoje o Marcos sabe andar de bicicleta e nós estamos no processo dele andar sem rodinhas. Olha, que Está com 10 anos. Ele vai aprender a andar de bicicleta sem rodinha aos 10 anos. Mas se eu tivesse desistido, mas vai demorar, tem que ter paciência. Não, eu fui persistente, eu continuei. E ver esse desenvolvimento dele, eu acho assim, cada coisa pequena que talvez para os outros é pequena. Mas ele faz isso aí. Para mim, é emoção. O dia que eu vi ele andando, que as rodinhas levantou e ele foi sozinho, gente, chega
eu me emociono, eu chego a chorar. Eu falei, meu, ele conseguiu. Sim, sim. Ele tem capacidade de conseguir, só precisa ser trabalhado e ter paciência e Sim, treinar. sim. Então, para mim, me emociona muito as coisas que ele já conquistou hoje em dia. E a Ana sempre falou para mim, Su, ensina, ele aprende. Foca que ele aprende, ele sabe abrir o portão, ele sabe fechar carro. Hoje ele teve uma crise, por quê? Porque o Marcos ele tem rigidez cognitiva e que atrapalha muito no autismo, porque para ele tem que ser tudo certinho, nada que sai da rotina dele dá certo. Então eu tenho que trabalhar com previsibilidade para ele, tudo que eu vou fazer, eu tenho que falar antes para ele, porque se acontecer algo, ele não se irritar muito. E ele está acostumado com essa rigidez cognitiva, do ponto que quando eu levava ele na escola com uma roupa e eu fosse buscar com outra roupa, ele tinha crise. Ele queria tirar minha roupa na porta da escola. Sim. Aí a neuro falava, não, vamos trabalhar isso. Vai demorar uma semana, duas, mas a gente vai trabalhar. Hoje você vai com uma roupa, à tarde você vai com outra. Se ele chorar, você vai falar que isso é normal, você vai aguentar o choro dele. Você vai fazer isso até ele entender que é normal. Hoje eu posso ir com qualquer roupa. Olha que Ele já... bom. São coisas assim pequenas que faz a diferença. Sim. Então eu posso ir com qualquer roupa. Hoje ele quer, eu ensinei ele a colocar o cinto nele quando eu entro no carro. Só que hoje ele quis colocar o cinto no tigre, que é um bichinho de pelúcia que ele tem. Só que ele não entendia que o cinto não vai ficar bonitinho no tigre. E ele queria que o cinto ficasse certinho. Ele entrou em crise, porque aí ele não queria que eu ajudasse. Ele se irritou. O pai dele foi se encontrar comigo, tentou ajudar ele, ele não aceitou. Depois ele enfiou tudo para debaixo do banco do carro e foi se regular meio-dia. Tanto que ele dormiu um pouquinho. Então, coisas pequenas assim também irrita ele. E é essas coisas assim é que mais me irrita, porque eu sou aquele tipo de mãe assim. Eu não aguento fora de criança. Meu filho, ele não chora, ele grita. Ah, você se incomoda com as pessoas? Já me incomodei muito. Já deixei de ir em vários lugares por causa do Marcos. Hoje em dia eu não deixo de ir em lugar nenhum, a não ser se eu não quero ir ou se eu vejo que realmente não vai fazer bem para o Marcos. Caso contrário, eu vou em todos os lugares possíveis. Já coloca aquele cordão nele, porque eu já ouvi mãe falar que não coloca porque rotula criança. Uhum. Eu coloco porque eu quero ter paz. Sim. Porque eu já passei por muitas situações, supermercado, loja, dele fazer até xixi dentro do carrinho, da espera da fila, e as pessoas... Teve uma vez que um rapaz virou para mim e falou assim... Começou a brincar com ele, só que ele não falava nada. Aí o cara, eu falei assim, ah, moça, ele não fala, mas ele entende tudo. Ah, ele é filho único? Aí eu pensei, o que tem a ver o filho único? Sabe coisas assim? Ou Sim. então, ah, ele tá assim porque ele é doente. Não, gente, ele não é doença. Autismo não é doença, é um transtorno neurológico. Sim. Só que assim, aí eu me incomodava com o que os outros pensavam. Aí a Ana virou para mim e falou assim: Ô, Su, eu vou te falar uma coisa. A Ana me falou isso e a assistente social da PAI me falou, e eu falo isso para várias mães. Ó, eu não tenho obrigação nenhuma de falar para os outros que o meu filho é autista. Só que eu tenho que entender que ninguém tem a obrigação de saber que ele é autista. Então vai depender se eu quero falar ou não. Sim. Como hoje eu busco a paz, eu coloco o cordão, porque hoje em dia já é bem divulgado os cordões, sabe, do símbolo do autismo. Então as pessoas, a maioria vê, já sabe que é, também muda o olhar para a criança, não fica com aquele olhar de julgamento. Quando eu vejo que é uma pessoa que não entende, porque infelizmente hoje ainda tem até médicos que não sabem o que é autismo, então imagina as outras pessoas. Eu acabo explicando, mas quando eu vejo que a pessoa está ali querendo com aqueles preconceitos, aí eu já dou uma só e não ligo, não me incomodo mais com o que o pessoal pensa, porque eu sei o que meu filho tem e eu sei o porquê que ele está fazendo tal coisa. Certo. Então, Tem mas tem hora que incomoda. tem um estudioso, o Barry Prison, ele diz que o autismo não é um erro de processamento, é uma forma diferente de perceber o mundo, né? Então a gente tem que parar mesmo com esses julgamentos, com esses preconceitos. E, Suede, o que você deseja para o futuro do seu filho? Eu estava falando isso esses dias com a minha filha. Assim, porque tem mães que pensam assim, na inclusão. Ah, eu vou pôr o meu filho na escola para fazer uma faculdade, ter uma profissão. Então, eu vou batalhar para isso.
eu já não batalho para isso. Se ele vir a fazer uma faculdade, glória a Deus. Só que o que eu me preocupo com o meu filho, que é assim, as mães de filhos típicas, elas preparam as crianças para o mundo. Nós, mães de filhos atípicos, preparam o mundo para eles. Essa é uma diferença. Então, o que eu espero para o Marcos no futuro? Que ele seja independente o máximo possível, que ele saiba fazer as suas próprias coisas dentro de casa, uma alimentação, ir ao supermercado e comprar alguma coisa para ele, saber pegar um ônibus, para que ele não dependa totalmente dos outros. Porque, assim, se você perguntar para qualquer mãe autista qual é o medo dela, eu te garanto que 100% vai te responder medo de morrer um dia e deixar ele. Sim. Porque aí você fala assim, esse dia foi me questionar, mas eu sei que acho que eu estava falando, não sei para quem que eu falei assim. Antigamente eu não tinha medo da morte. Eu falava para Deus, Deus, quando o Senhor quiser pode me levar. Se quiser me levar aos 60 anos, eu agradeço, porque eu não vou ficar dependendo dos outros. Aí ele pegou e falou assim, e hoje? Você pensa da mesma forma? Eu falei, não. Hoje eu peço para Deus, Deus me dá o máximo de tempo para mim poder evoluir o meu filho, para quando eu partir, eu saber que ele está ficando bem, que ele não está dependendo de familiares, que ele não vai sofrer preconceito nesse mundo, que ele vai saber o básico, que é se defender e fazer as próprias coisas dele. Então, hoje eu penso dessa forma para ele. Se ele vir estudar, que eu acredito muito em milagres, e eu creio que Deus vai sim fazer um milagre na vida dele, Amém. Mas eu vou lutar por isso, porque a fala, ele já está soltando bastante palavrinhas, o entendimento, ele tem 100% de entendimento. Então, por que eu ensino o Marcos a lavar uma louça? Mas ele é uma criança. Não, ele tem que aprender. Então, o Marcos sabe lavar uma louça. O Marcos sabe fazer o próprio café da manhã dele. Mas você não acha que você está folgada? Porque eu não faço café da manhã para os meus filhos. Não, eles sabem fazer. Mas o Marcos, até que detalhe, o Marcos é autista. Sim, mas não é porque ele é autista que ele não consegue fazer. E outra, ele tem que entender na hora que ele está sentindo a fome, a vontade de comer. Às vezes ele acorda, ele não quer nada. E eu não faço nada mesmo. Aí daqui a pouco eu tô vendo, ele vai lá, pega o leite, pega o Nescau, pega o pão, pega a manteiga. Hoje ele quis fazer pão na frigideira. Nunca fez, ele via a irmã fazendo. Eu falei, então você vai pegar a frigideira, vai por aqui, ensina ele a ligar o fogo, fico de olho também. Ele passou a manteiga do jeito dele e colocou lá. Sim. E comeu, porque ele queria comer pão na frigideira. Sim. Então, essa evolução, para mim, é o que me ajuda muito a saber que ele não vai passar fome, ele vai saber pedir o que ele quer comer, ele vai saber abrir uma geladeira e procurar algo para comer, fazer alguma coisa no fogão, assim, um arroz, um feijão. Porque, assim, tem os 3 níveis de autismo. Tem o nível 1, que precisa de um suporte, mas nem tanto. Mas também não deixa de ter como se diz, as dificuldades. Porque tem muita gente que fala, o nível 1 é preguiça, é criança mimada, não tem nada. Não, eles têm as dificuldades, sim. Tem o nível 2, que geralmente vem acompanhado do transtorno de linguagem, que é no caso do Marcos, com outras comorbidades, como TDAH, hiperatividade, deficiência intelectual. O Marcos tem a aplasia da fala. Tem uns que vêm acompanhado com epilepsia. Então, ele tem uma demanda maior de suporte. Tipo, é uma criança que eu não vou poder deixar sozinho sempre. Sim. Eu vou ter que estar sempre ali. Então, eu trabalho para que eu consiga, futuramente, ele realizar as tarefas dele sozinho, sem a minha companhia. Certo. Mas, por enquanto, tá. Tem o nível 3, que é aqueles que geralmente vêm com epilepsia, que vêm com a deficiência intelectual, que é onde se autoagride, ou muito nervoso, depende de medicação muito forte. Mas dá para trabalhar o nível 3? Dá. É que eu falo assim, se a gente tivesse todo o suporte, 100% da saúde, da escola, do governo em si, as crianças hoje em dia, elas seriam muito mais independentes. Sim. Só que o que a gente tem no nosso país, que eu falo que dependeria até do governo. Eu até anotei aqui, uma coisa que eu estava pesquisando, eu vou até ler uma coisa que eu achei muito importante. Se a gente tivesse isso, como seria diferente o autismo no nosso país? Que é assim, uma mãe atípica demora para descobrir o diagnóstico porque não consegue uma consulta com o neuro. Você lembra que eu te falei que a coisa mais difícil é conseguir a consulta com o neuro, Sim. Pediatra? Principalmente pelo SUS.
Depois quebramos a cabeça para conseguir terapias, que são fundamentais no desenvolvimento da criança. Segunda luta é na escola, porque quer ver, ó? Porque não estão preparados para atender essas crianças. Quando todas as classes políticas, ó, prefeito, governadores, deputados federais, vereador, que precisa de um programa curto, médio, ao longo prazo, que vai potencializar a capacitação de profissionais que vão trabalhar nos espaços de saúde e no ambiente escolar, aí sim a gente vai achar o caminho de fato, vai começar a trabalhar, formar profissionais, ó, como psicóloga, TO, fono, psicopedagoga. Aí, os nossos filhos autistas, eles vão ter, quer ver aqui, ó, peraí que eu já... Aí a nossa criança e adolescente autista vai ter o quê? O anteparo dentro da sala de aula para dar reforço necessário que as crianças precisam e garantido por lei. Igual eu falei, é garantido por lei, mas é só no papel mesmo. Mesmo na justiça, eles negam o tratamento. Porque eu processei a escola também, ó. Porque aqui no Brasil existe uma escassez de profissionais. Está na raiz do problema a falta de profissionais da saúde mental e de pessoas qualificadas na educação, tanto pública e privada, que não temos. Se organizar um programa curto, médio e longo prazo, aumenta a escala desses profissionais nesses espaços, só assim nossas crianças vão ter dignidade e tranquilidade. E nós, pais, vamos ficar sossegados, porque vão saber que na escola está sendo bem atendido, nas terapias está sendo bem atendido. Hoje você não consegue uma fono, nem pagando você não consegue uma fono. Escola, é igual eu falei, a inclusão é jogar lá dentro e dizer que está incluído. Porque a escola, ela mente. Eu conheço, que eu falo que eu já vivi, coordenadora que agride a própria criança, a criança não fala nada, como que a mãe vai descobrir? Sim. E quando a mãe descobre porque se comunicou com outra mãe, eles negam e tentam jogar a culpa para outras pessoas. Certo. Crianças que tomam água da privada da escola. Já aconteceu na escola do meu filho. Sim. A escola não faz nada, porque assim, primeiro, eu não culpo só a escola, eu culpo a Secretaria de Educação, que não dá um treinamento adequado para os professores, joga lá e fala, se vira. Outra coisa, os pais, tem muitos pais, ele precisa ser incluído na regular. Não, gente, se o meu filho fosse de suporte 3, eu não colocaria na escola. Ou eu colocaria numa PAI, ou o que eu acho que o governo deveria fazer? Uma escola especializada, com capacitação em tudo, de profissionais, de material, pedagógico, tudo. Coloca todas essas crianças nessa sala. Interação social, gente, a família pode fazer, pode se fazer na hora do intervalo. Mas essa criança aqui, ela tem condições de frequentar uma sala regular. Ok, vamos pôr. Essa daqui não tem, não vamos pôr. Porque a gente tem que entender que não é a escola que sofre sozinha, os outros alunos, professor e mediador. É a criança que sofre. Sim. Eu vejo casos que eu falo. E tem mães que falam que não, é direito, é lei. Mas o meu filho, ele está capacitado para frequentar uma escola que uma sala tem 36, 40 alunos. A professora não teve treinamento nenhum para lidar com eles, não tem o material pedagógico adaptado, é ela que tem que se virar com isso. Às vezes é mediador para 3, 4, 5. Como que eles vão dar conta? Sim. Porque eu já cheguei a ter uma reunião com a secretária daqui da nossa cidade e eu falei para ela, a inclusão aqui em Atibaia é maquiada. Ela, mas você não pode falar isso. Eu falei, tá, quantas vezes você já saiu daqui da sua cadeira e foi na porta das escolas conversar com as mães? Quantas mães foram humilhadas? Tantas mães que saem chorando da escola. A mãe deixa a criança na escola, ela tem que escutar que a gente deixa o filho na escola para descansar. Eu escutei várias vezes que você fala assim, mas a mãe só traz para a escola porque ela quer ter paz. Sim. Isso é dolorido para uma mãe ouvir. Sim. Outra mãe deixa na escola, chega em casa, eles ligam. Tem que vir buscar. Teve crise, mas não sabe falar de onde que veio a crise, o porquê que teve a crise. Não, é tudo. Outra, você está dando remédio certinho para seu filho? Eu já escutei isso. O dia que uma professora do AE falou assim, mas você dá o remédio certinho? Aí eu respondi, gente, desculpa a minha grosseria, mas eu respondi para ela, não, eu só compro para guardar.
Eles acham que a gente não faz essas coisas porque a gente não quer. Sim. Qual mãe que tem um filho com autismo 2 ou 3 que necessita? A gente só não dá a medicação se a gente não conseguir comprar e se não fornecer na rede pública. Caso contrário, mãe nenhuma vai deixar de dar uma medicação para o seu filho. E outra, a escola ela não tem que saber se a gente... não tem que medicar o filho da gente. Quem medica é o neuropediatra, que a gente faz o acompanhamento e é ele que decide a medicação. Agora, perguntar para a mãe, mas você não está dando medicação para seu filho. Mas você não quer levar ele porque hoje não tem mediador para ficar com ele. Então, para que a gente tem essa inclusão se quem está sofrendo são os nossos filhos e as mães? Por que não? Aí fala assim, mas não pode ter uma sala separada. Faz escolas especiais. Agora, joga nossos filhos lá, eles regridem, eles sentem, porque eu já vi autista que sente, meu. Eles têm, eu falo, eles têm coração, eles têm que entender isso. Fora o bullying, às vezes o bullying não vem só dos alunos, vem dos próprios professores, diretor, coordenador. Sim. Tem aqueles que nem olham. Eu já vi casos, eu falo da escola do meu filho, porque é onde eu tô lá. Não vou citar o nome, mas de um mediador estar no celular, a criança cair, bater a cabeça. A gente viu. Eles ligar para a mãe e a mãe chegar lá desesperada e eles inventar que a criança estava andando e desequilibrou e caiu. E a mãe perguntar, onde estava o mediador? Não, estava do lado dele. Mentira, não estava. Só que assim, eu falo que essa inclusão aqui no Brasil, tem mães que não gostam que eu falo isso, por isso que eu sou contra a inclusão. Eu preferia 1000 vezes, igual no ano que vem, meu filho vai para o estado. Eu não posso deixar de matricular ele. Porque se eu deixar de matricular ele, o conselho tutelar vai bater na minha porta. Sim. Só que o conselho tutelar não vai bater na porta da escola falando, não, o menino vai vir, cadê o mediador? Cadê o professor especial para ele? Eles não vão fazer isso. Sim. Então, o que eu acho que deveria ser feito? Dar o direito dos pais escolher se os pais querem que a criança frequente uma escola regular, se os pais querem que a criança frequente uma escola especial, ou se simplesmente os pais não querem que a criança vá para a escola. Sim. Gente, uma autista de nível 3 na escola, tem uns que até se adaptam bem, mas a maioria, eles sofrem. Certo. Porque eles não vão aprender, só que tem pais que não aceitam, que acham que tem que incluir, tem pais que não têm o direito de escolher se quer levar ou não. Eu conheço mães que elas falam, não vai, meu filho não tem condições de aprender, ele tem deficiência intelectual. Eu vivo no atestado para não mandar para a escola. Certo. No ano que vem, eu vou mandar o Marcos para o estado. Ele não lê, ele não para quieto, ele faz as medicação. Primeiro, eu tenho que matricular ele para depois de 15 dias a escola fazer uma avaliação para ver se ele precisa. Só que nesses 15 dias, com a rigidez cognitiva dele, o que a escola vai virar para mim? Você tem que frequentar a sala de aula com ele. Conhecendo o filho que eu tenho, jamais vai dar certo isso. Sim. Mas ele tem que ficar nem seja 2 horas na escola sozinho. Eu vou pôr ele 2 horas na escola para fazer o quê? Se ele não vai ter nenhuma rede de apoio ali do lado dele. Sim. Então é o que eu falo, eu já estou me preparando para o ano que vem. Aí eu tenho que pôr, tenho que aguentar, passar igual a minha amiga está passando, para depois entrar com uma liminar para ver se eu consigo um professor especializado para ele em sala de aula. Certo. Então é isso que eu falo que é bem complicado. Eu falo assim, é todas as escolas, porque uma coisa que a psicóloga fala, nunca põe seu filho numa escola particular, só vai pagar mensalidade. Porque não vai estudar. Só vai pagar mensalidade. Não há o treinamento, né? Porque não tem o treinamento. Às vezes o professor, eu falo, uma coisa que eu aprendi, até falo para algumas mães, que eu converso bastante com mães. Eu aprendi a entender o lado do professor e o meu lado. Às vezes o professor não faz, não é porque ele também não quer. Como que ele vai parar uma aula de 36 alunos para dar atenção para um autista que está tendo crise? Que às vezes demora para se acalmar. Suede, qual mensagem você deixaria para as mães que estão começando a jornada agora? Então, a minha mensagem que eu gostaria de deixar é para que elas nunca desistam dos seus filhos, porque Deus, ele sabe o que ele dá para cada um de nós. Às vezes as pessoas falam, Deus te deu um filho porque você é guerreira, porque você é isso e aquilo. Não, Deus deu um filho pra gente porque ele sabe que a gente vai cuidar com todo o amor e carinho do mundo. E outra, as nossas crianças só dependem da gente. Então vamos tentar, vamos confiar no Senhor.
que sempre há uma luz no final do túnel, sempre vai ter uma coisa boa para nós também, porque o autismo, ele tem um lado difícil, mas também tem um lado bom dele. Vamos tentar enxergar os dois lados do autismo, porque se a gente focar só no difícil, realmente a nossa vida vai ficar mais difícil ainda. Então vamos tentar focar no lado positivo. Eu sei que é bem menos do que o lado negativo, mas tem. E uma coisa que eu falo, gente, eu aprendi também, confiar no Senhor. É um dia após dia, é uma luta após dia, todo dia você vai lutar, a vida inteira a gente vai estar lutando por eles, mas a gente não pode desanimar também não, porque eles dependem da gente. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que as suas experiências vão ajudar muito as mães que estão nessa jornada. Ser mãe atípica é o caminhar entre o amor profundo e o desconhecido. É aprender a celebrar pequenas conquistas que, na verdade, são gigantes. Como nos lembra Temple Grandin, a inclusão começa quando mudamos o ambiente, não a pessoa.